Olá pessoal que acompanha o seu Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma Agro Revenda. Espaço esse que você conhece bem, que está sempre conversando com um dos milhares de atores do agronegócio brasileiro, aí numa cadeia gigantesca e cada vez maior, que liga de um lado uma indústria que está produzindo aí soluções tecnológicas para oferecer para a fazenda brasileira, para o agricultor, para o pecuarista, do outro lado o consumidor final de todo mundo, que é o homem que está lá no campo produzindo artefatos aí para alimentar, para levar conforto e para levar saúde para milhões de pessoas no Brasil e no mundo. E no meio disso tudo tem um bando de gente que, graças a Deus, está aumentando ainda mais o número de áreas e de profissionais que atuam no agronegócio. E isso é muito bom, porque isso gera modelo de negócio, gera novos negócios e uma economia, um setor só é dinâmico quando ele negocia muito, comercializa muito, produz muito. E para falar sobre um assunto que tem tudo a ver com o Papo de Prateleira, que tem a ver com revenda, tem a ver com distribuição e tem a ver com a nova revolução que acontece no agronegócio brasileiro. Eu trouxe aqui um cara bamba que eu vou apresentar melhor daqui a pouquinho para vocês, que é o Thiago Fischer. Oi, Thiago, prazer recebê-lo aqui no Papo de Prateleira. Prazer é meu, Birã. Que isso, o prazer é todo nosso, gente. O Thiago aqui, ó, além de ser um bamba aqui no assunto revenda, distribuição de insumos agrícolas e pecuários no Brasil, agropecuários, né? Tá numa nova empreitada, a gente vai conversar com ele com o maior prazer. Por quê? Porque ele já foi colaborador, já escreveu aí, já distribuiu um pouco do conhecimento que ele tem com todo mundo na plataforma Agro Revenda, na revista Agro Revenda. Aí ficou rico, não aparece, não manda mais texto, né, Thiago? Isso é só o Carlão que acha, mas não. Agora eu estou voltando, né? Na verdade, a primeira iniciativa da Thrive em parcerias de comunicação é criar junto com a Agro Revenda, porque um dos nossos públicos-alvos são revendas agropecuárias brasileiras, é criar uma plataforma de conteúdo. Tá? O que a Thrive está trazendo para o Brasil não é só tecnologia. A gente está trazendo literalmente conhecimento para criar novas alternativas de crédito ao produtor, mas também profissionalizar a revenda no ponto de gestão, governança dos processos de crédito e possibilitar a revenda a captar dinheiro no mercado de capitais com linhas de financiamento diferentes das que ela tem hoje. Por isso, estamos voltando, né, para a plataforma Agro Revenda. Exatamente. Para uma parceria com vocês, para que a gente possibilite com que a plataforma de comunicação Agro Revenda, o Fala Carlão, né, todos os meios de comunicação que hoje vocês têm para falar com esse público que nos interessa muito, facilite e acelere o processo de profissionalização das revendas, que é, na minha outra área, né, na área de consultoria, é o que eu me dedico há 20 anos. Né? Eu me dedico a desenvolver a profissionalização da estratégia de comercialização, da estratégia de vendas, da estratégia de marketing de revendas. E agora eu estou nessa nova empreitada de, junto com a Thrive, né, liderando uma parte da Thrive, também proporcionar um ciclo de profissionalização, de crescimento de conhecimento, de desenvolvimento e de transformação digital das revendas brasileiras através da profissionalização financeira. Perfeito. Deixa eu só reforçar uma coisa, que é o recado aqui que o próprio Thiago já passou, que é assim, vocês estão acompanhando na plataforma Agro Revenda, já começou esse trabalho de divulgação especial, muito bacana, que é dando mais detalhes dessa nova fase do agronegócio brasileiro, dentro de Agro Revenda e dentro de revenda, em relação a crédito, a financiamento de empresas e de produtores rurais. A gente já teve na edição número 92 um artigo super bacana falando a respeito de parte dessa revolução. Quer dizer, que é o poder, é o Estado cedendo espaço para agentes privados, para agentes novos que querem mexer com o investimento de pessoas, de indústrias, tudo mais no agronegócio brasileiro como um investimento de bom retorno, tá? Então vocês estão acompanhando isso na revista, vão acompanhar mais nas outras edições do ano e também lá no site Agro Revenda, redes, o que for de plataforma Agro Revenda, vai estar lá a Thrive, vai estar lá o Thiago, vai estar lá o time dele falando que revolução é essa que a Thrive faz. Eu queria saber de você, que você citou várias vezes isso já, por que a distribuidora e a revenda ainda tem um caminho, tem um desafio ainda para enfrentar no quesito de financiamento do agro como um investimento, para quem principalmente não está no agro? Eu acho que tem dois aspectos, talvez até mais, mas eu vou citar dois aspectos aqui. Tá? O primeiro é um aspecto da própria profissionalização da revenda
Tá? Do ponto de vista de que ela, nos últimos 40, 50 anos, ela sempre foi um mecanismo de ceder crédito ao produtor, obviamente em forma de produto, porque na verdade quem está... Para comerciar, né? Exatamente, para comercializar. Mas quem está financiando aquele produto é a indústria através da revenda, certo? Esse mecanismo sempre existiu, mas com o passar do tempo e com a evolução tanto dos volumes quanto das próprias revendas, os créditos se tornaram mais complexos, tanto de ser analisado quanto de ser disponibilizado, seja pela própria indústria para revenda, seja para revenda analisar os indicadores dos seus clientes. Isso naturalmente cria uma dificuldade. O outro lado dessa história é que, com tudo aquilo que inclusive nós escrevemos, né, na nossa primeira edição da revista... Que está falando assim, será que está acabando o financiamento oficial? Esse é o título, Exatamente. Inclusive. Então, a estrutura de financiamentos agrícolas ou agropecuários brasileiros está se modificando. Tá? Então, naturalmente, de um lado, a profissionalização do produtor, do outro, a própria estrutura de financiamento, né? o mercado de capitais começa a entender melhor indicadores de risco da agricultura, indicador de risco da pecuária, quem é este produtor, e isso naturalmente faz com que outros emprestadores de dinheiro comecem a entrar no mercado, onde antigamente só a indústria privada, só bancos governamentais e depois alguns bancos privados entraram, agora a gente começa a ter a entrada de outros tipos de financiadores, inclusive chegando ao ponto de no futuro, naturalmente, até uma pessoa física poder comprar uma CPR... Como compra uma ação hoje em dia, né? Compra uma ação, exatamente, e ela financiar um produtor. Então, isso está acontecendo, já era previsto que aconteceria, mas agora a gente está no momento que a gente estava prevendo há 10 anos atrás. Esse momento está chegando, isso está acelerando todo esse processo de entrada de empresas profissionais nisso, e quem não estiver profissional, quem não tiver dados bem estruturados, quem não tiver uma capacidade, inclusive, de digitalizar essa montoeira de dados, naturalmente vai ficar fora desse processo. Perfeito. E, gente, é uma ideia assim, vocês já perceberam, né? Quer dizer, o barter foi super legal, revolucionou o negócio de revenda, distribuição e da produção agrícola para fomentar um agronegócio que nos últimos 40 anos se transformou num dos 5 maiores do mundo, mas agora já não é mais necessário apenas essa movimentação de eu adianto alguma coisa e depois você me paga com o que você produziu. Agora tem milhares e milhares de elementos. E é assim que nasce o quê? Isso que é o germen da Thrive, que nasceu há uns 3, 4 anos, com 2 caras que foram lá para os Estados Unidos. Conta um pouquinho essa história que eu achei bacana quando eu vi. A Thrive foi criada, ela foi concebida, né, por nossos 2 fundadores, que são a Aline Pezente e o Fabrício Pezente, que a Aline vem de um mercado, de uma estruturação da carreira dela no mercado agro. Tá? Ela participou a vida inteira do seu desenvolvimento profissional, foi dentro principalmente de grandes tradings. Já o Fabrício não. O Fabrício estava sentado no mercado de capital. Financeiro na veia. Ele é o que todo mundo chama hoje de Faria Limer, né? Ele é total, né? Mas o Fabrício teve, dentro do banco onde ele fazia a sua carreira, ele teve a oportunidade de olhar muitos papéis de recebíveis, papéis de avaliação de crédito do agronegócio, certo? E isso naturalmente criou um interesse nele de por quê que só essas estruturas padrões estão financiando, e a Aline naturalmente ajudou a entender essa visão complexa de risco do agronegócio brasileiro, certo? Certo. E nesse momento, eles decidiram sair das suas empresas e mudar para fazer uma pós-graduação, talvez no maior ou um dos maiores institutos de tecnologia do mundo, e entenderam que a inteligência de dados poderia auxiliar o agronegócio brasileiro do ponto de vista de criar novas alternativas para tirar o produtor e tirar as empresas daquelas únicas alternativas padrão que existiam no mercado. Só que para isso existir,
todo aquilo que era chamado de eu não entro nesse mercado por causa do risco, mas eu não sei direito o que é esse risco, precisava ser traduzido. O mercado de capitais precisava entender aquilo de uma maneira mais facilitada. Foi aí que eles literalmente começaram a construir um modelo de tecnologia de inteligência, certo? Inteligência de dados, para que esse modelo construísse indicadores que explicassem claramente o que é o risco do agronegócio, mas de uma maneira que o mercado de capitais entendesse. Certo? E com essa ponte que foi feita através da inteligência de dados, a gente avaliou que realmente a fotografia em termos de dados que a gente tirava de um produtor ou de múltiplos produtores de uma revenda de uma cooperativa, ela era fidedigna, ela era bastante realista com a realidade do produtor. E quando a gente apresentava isso para o mercado de capitais, mesmo aqueles financiadores clássicos do mercado que não financiavam imóveis, financiavam carro, financiavam tudo, mas não financiavam agronegócio, e apresentava para eles, esses mesmos caras entendiam aquilo que a gente tinha para apresentar para eles e se viam interessados em financiar o agronegócio por razões óbvias. Exato. Não, pode concluir o raciocínio que eu te pergunto. E aí, naturalmente, eles pensaram em criar uma empresa para isso, criar uma plataforma digital que automatizasse todos esses processos de captura de dados, inteligência de dados e demonstração para o mercado de capitais. Que não empresta dinheiro. O Thiago vai explicar o que faz exatamente, é o que ele está fazendo. Exatamente. E aí eles criaram essa estrutura tecnológica que a gente chama de plataforma de solução de dados de crédito. Por isso que nós não nos posicionamos como uma entidade que cede crédito. Nós não somos banco, nós não somos securitizadoras. Inclusive aqui, neste evento, nós estamos premiando alguns dos produtores que fizeram uma estrutura super inovadora que a Thrive fez, que foi o CRA Verde, o primeiro CRA Verde do mundo, fomos nós que fizemos. E aqui nós estamos homenageando os produtores que entraram nessa conosco. Quem emprestou o dinheiro foi uma securitizadora parceira da Thrive. Perfeito. Certo? Então, o que nós somos na prática? Nós somos, a gente chama isso de layer de tecnologia, né? Nós somos o desenvolvedor intermediário da tecnologia para ligar as pontas. Ligar aqueles dados que muito pouca gente tem do produtor, como esses dados são entendidos por uma revenda ou por uma cooperativa para auxiliar ela na tomada de decisão de crédito, na aprovação, nos indicadores de crédito que ela faz a governança de crédito dela e como que ela vai apresentar isso para os seus fornecedores, tanto para liberar o crédito do próprio fornecedor, quanto para usar isso para criar novas alternativas de financiamento para ela, para de repente comprar à vista do seu fornecedor. Entendeu? Entendi. Então, a gente cria alternativas de inteligência e, do ponto de vista de por que nós não somos o banco, por que nós não somos o emprestador? Justamente porque, a partir dos nossos dados, a partir da nossa inteligência, a gente abre um leque de oportunidades. A gente não quer criar uma avenida só. A gente quer abrir o mercado de capitais inteiro, nacional e internacional, para cada produtor do Brasil, para cada revenda do Brasil, para cada cooperativa e para as indústrias também. Perfeito. Se eu entendi direito, então, na verdade, é um negócio, sim, mas um negócio de dados e inteligência de dados que, na verdade, vão suportar, vão ajudar outros milhares de negócios, que são os agentes que financiam é o produtor, é a fazenda, é a indústria, é uma grande agropecuária que vai ser financiada. Gente, o Thiago, nós estamos falando aqui, eu até esqueci de falar, vou aqui falar, que a gente está aqui em Rio Verde, aqui em Goiás, porque nós estamos na terceira de, como diz o Carlão, viu, o Thiago, nós estamos aqui na terceira prova do grande slam do agro brasileiro e mundial, né? Que é aqui em Rio Verde, que é aqui na Tecno Show comigo, essa cooperativa maravilhosa, e o Thiago está aqui, com a equipe da Thrive está aqui, por quê? Porque eles têm um trabalho muito bacana que comemorou um ano, que é um trabalho com a Federação de Agricultura aqui do estado de Goiás, com o Senar também, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, e que agora está desenhando mais um ano de novidades. Fala um pouquinho de como é que é esse trabalho, depois a gente retorna a falar mais um pouquinho da Thrive mesmo. Quando a Thrive estava recente chegada no Brasil, ainda se estruturando, nós participamos de um concurso, de uma premiação de startups, que
que estava avaliando startups de renome no Brasil inteiro. E aí nós nos cadastramos, participamos, e isso fez com que a gente não apenas tivesse muitos insights que o próprio evento nos deu, mas que também isso contribuísse para que a gente se posicionasse com algum direcionamento especial aos produtores de Goiás, certo? Como um serviço contratado com objetivo específico. Exatamente, exatamente. Então, honestamente, a gente não esperava isso, né? Então, a gente participou como outra startup e, desde aquele momento, a Thrive se desenvolveu muito. Tá? 2021 e início de 2022 foram grandes momentos para a Thrive. Então, hoje a gente está retornando à FAEG, aqui na TecnoShow comigo, para agradecer, para firmar uma parceria mais contínua com a FAEG, do ponto de vista de, já que ela nos ajudou, vamos ajudar agora também, nós estamos trazendo a nossa tecnologia, o nosso conhecimento, para que os produtores, os sindicatos, as empresas ligadas à FAEG possam nos utilizar para acelerar a curva de profissionalização das entidades que hoje estão por baixo do guarda-chuva da federação ou do Senar, certo? E, naturalmente, continuar desenvolvendo o nosso mercado, a construção do nosso market share, também no estado de Goiás, porque praticamente metade do primeiro Cra Verde mundial foi com produtores goianos ligados à federação. Maravilha. E tem mais coisa, não foi só o primeiro Cra Verde não que a Thrive está envolvida. A Thrive também se envolveu com o primeiro financiamento envolvendo uma grande indústria química. Como é que foi isso, Thiago? Conta o pessoal. Vamos dizer, no apagar das luzes do ano passado, nós finalizamos um financiamento 100% digital, primeiro financiamento industrial de grande porte 100% digital, com a Syngenta, né? Foi notório aí nas mídias, onde a gente, junto com, obviamente, a área de finanças e de crédito da Syngenta, nós estruturamos todo o mapeamento e digitalização dos processos convencionais de estruturação de FDIC deles, certo? E isso fez com que, naturalmente, a chamada de capital que eles fizessem fosse mais aprimorada, robusta, né? Mais robusta, claro que obviamente não é a gente que contribuiu para a quantidade de dinheiro, eles são a Syngenta. Mas naturalmente da maneira como a gente apresentou os dados e principalmente colocando a Thrive como parte do risco da operação, né? Porque a partir do momento que nós somos uma entidade de inteligência, nós nos debruçamos sobre os dados da Syngenta e a gente comprovava a assertividade daqueles recebíveis que estavam sendo analisados, a própria Thrive entrou junto com a Syngenta no risco da operação e isso chamou bastante a atenção do mercado de capitais, o que fez com que a gente fizesse uma estrutura de financiamento bastante genuína, né? E hoje a Thrive vem não só continuando trabalhando com a Syngenta, mas replicando esse modelo para diferentes outras indústrias, para justamente possibilitar que também a indústria seja uma forma alternativa de financiamento para os seus produtores de venda direta ou para a sua rede de revendas. Perfeito, até porque, né, gente, Thiago, me corrija se eu estiver errado, o importante é ter crédito porque o agro precisa de crédito e precisa ter acesso a crédito, a um crédito que chegue logo no bolso do investidor, que é para ele pôr no seu negócio e para poder transformar isso em riqueza para ele, em riqueza para a sociedade e para a comunidade onde ele está envolvido. Gente, o Thiago é o seguinte, vocês viram por que precisa de um ano de muita conversa, muito texto, muito vídeo para falar da atuação do Thrive, porque vai aumentar ainda mais. Então a gente vai utilizar esses espaços durante o ano inteiro para falar bastante e também para comprovar duas coisas. Uma, não é à toa que o Carlão chamou o Thiago para escrever na revista AgroEvento, vocês viram que beleza, que conhecimento. E, gente, esse homem, um monte de gente pode estar pensando assim, pô, esse cara veio lá de Wall Street, esse cara veio lá da Bolsa de Valores de São Paulo. Veio nada, ele é engenheiro agrônomo, formado em Espírito Santo do Pinhal, pertinho de Campinas, onde eu moro, lá na terra do Ferreirinha, na terra de Suíno, mas
também já está de uma terra que já tem até trilha de turismo, é também uma renovação de agronegócio que só comprova a firmeza desse negócio. Maravilha, Thiago. Gente, para a gente finalizar aqui, para deixar bem claro, assim, de novo, o Thiago aqui vai me corrigir se eu falar bobagem. Agronegócio brasileiro é uma potência, tem números de crescimento que estão acima de crescimento da China, por exemplo, mas ao mesmo tempo precisa de crédito e precisa de gente investindo dinheiro, como vários investimentos que existem no Brasil. Até porque, por exemplo, como é que é um negócio que rende no ano de 2020, rendeu 15%, 20% ao ano, possa ter gente que não esteja nesse negócio e tem vontade, e tem dinheiro para financiar. É isso mesmo, Thiago? Exatamente isso. Do ponto de vista de interessados, o agronegócio sempre teve investidores interessados em entrar. O que impedia? A análise de risco deles, certo? Então, a falta de dados, nós não trabalhamos no mercado rico em dados, infelizmente. Então, a falta de dados e essa percepção de risco, justamente pelo desconhecimento, fazia com que, por mais que o agronegócio sempre seja visto como um resultado rentável, ele fosse visto como uma oportunidade, mas não necessariamente alcançável por esses investidores. Com plataformas como a nossa, baseadas em inteligência, baseadas em desmistificação desse conceito de risco e tornar ele mais, não que não tenha risco, risco obviamente existe, mas... Não existe o que não tem risco, né, na verdade. Né? Exatamente, mas o grande ponto é como mensurar claramente esse risco e tangibilizar para um investidor. Nós acreditamos que com esses dados, na posse desses dados, o mercado que já era ávido por entrar, vai entrar com uma maneira cada vez mais veloz e a Thrive vai funcionar como uma via de acesso informacional, uma via de acesso de dados para que cada vez mais oportunidades de crédito surjam e a gente faça com que essa avenida seja cada vez mais fluida, cada vez mais sem impedimentos, para que o produtor, num futuro muito próximo, tenha, o produtor, a revenda, a cooperativa, tenha, onde hoje eles veem 2, 3 oportunidades de financiar seu próprio negócio, que eles tenham 10, 15, 20 oportunidades diferentes, e isso empodera o produtor, isso empodera a revenda, ele vai tomar a decisão do que é mais eficiente para ele e naturalmente ganhar dinheiro com isso, que é o mais importante. Perfeito. Na verdade, dá poder para todo mundo, né? Dá poder para o mercado, dá poder para quem tem dinheiro e quer investir dinheiro, principalmente numa atividade produtiva, e agora consegue ter segurança, como a gente já disse, o Thiago deixou. Gente, viver tem um certo risco. Investir também, a gente tem guerra, a gente tem crise e tudo mais, mas o importante é que a reta de um negócio vá para cima. E se tem uma coisa que está acontecendo dessa maneira, é o agronegócio brasileiro, e agora pode ser ainda melhor, sendo financiado, aumentando produção, aumentando riqueza, já é 26, 27% do PIB brasileiro, e pode crescer e vai crescer mais ainda, com a entrada de novos agentes financiadores em diversas modalidades. Por quê? Porque vão estar olhando e sabendo que tipo de risco tem e como o negócio pode ser lucrativo mesmo com algum tipo de risco. É isso, né? Perfeito. Então vocês vão ver bastante Thiago, vocês vão ver bastante Thrive, vocês vão acompanhar bastante na plataforma Agro Revenda como é que essa revolução vai cada vez ser mais cheia de energia e possibilitar o que no fundo? Novas oportunidades de crescimento para distribuição, para revenda, para a fazenda brasileira, para a indústria brasileira, todo mundo que trabalha no agro. Thiago, obrigado aqui, cara. Foi um prazer ter essa conversa aqui contigo. Eu que te agradeço, Ribá. É sempre muito prazeroso. Gente, sucesso para a Thrive, sucesso para o agronegócio brasileiro. Eu conversei aqui com o Thiago Fischer, que é da Extracta, que é da Thrive e que está pensando aí em como fazer modelos de negócio de financiamento para juntar a indústria, juntar todos elas da cadeia produtiva e poder produzir mais, produzir riqueza, como eu falei, levar alimento e produto que leva conforto e saúde para milhões de pessoas, tanto no Brasil como no mundo. O Papo de Prateleira fica por aqui, vocês vão acompanhar toda essa conversa nesse encontro especial aqui da feira de Rio Verde, em Goiás, de tecnologia aqui da Comigo. Vocês vão acompanhar nos nossos 2 sites em internet, né, que é o agrorevenda.com.br, também no nosso site corporativo, que é o grupopublic.com.br, e também o Conversa com o Thiago vai virar o nosso podcast Radar Agro nas 5 plataformas que a gente abastece, que é a Amazon, o Deezer, o Spotify, a Apple e o Google. Papo de Prateleira fica por aqui. Grande abraço, Thiago, até a outra, e bom ano de bons investimentos e boas soluções e dados para as pessoas. Muito obrigado, um ótimo ano para
para vocês também. Obrigado, querido. O Papo de Prateleira volta em mais uma edição especial aqui da Comigo daqui a pouquinho. Grande abraço.